Podcast Sem Cortes, produção e realização, alunos de Comunicação Social, Rádio e TV, UNEB Campus 14. Para a disciplina de Produção e Programação Radiofônica, professora Ellen Campos. Estamos começando mais uma edição do Sem Cortes. Dessa vez, faremos uma edição especial. Eu sou Duda Veiga e comigo no estúdio apresentando essa edição, minha colega Thaís. É isso mesmo, Duda. Essa edição está imperdível. Eu sou Thaísa Ribeiro e estamos começando o episódio final do Sem Cortes. E para começar o nosso programa, vamos ao Giro de Notícias. Curso de Comunicação Social, Rádio e TV oferece Giro de Notícias. Diretamente da UNEB Campus 14, é com vocês, Fernanda e Aline. Olá Duda, olá Thaísa, eu sou Fernanda Araújo e estou aqui com a Aline Lima. Vamos aos destaques de hoje. Sabemos que a educação superior é uma ferramenta de transformação social. Apesar das facilitações de ingressar na universidade, o Brasil enfrenta o problema da evasão nos cursos superiores, causada pela desigualdade socioeconômica. E para falar um pouco sobre esse assunto, estou aqui com Vitória Almeida, que é graduanda do curso de Comunicação Social na Universidade Estadual da Bahia. Vitória, conta um pouco pra gente quais são as suas principais dificuldades de permanecer na universidade. Olá, Fernanda, bom dia. Eu sou Vitória Almeida Ramos. Atualmente, minha ocupação é estudante, eu tenho 20 anos. E eu vim de Jacobina, sou do interior da Bahia ainda mais, eu sou de Itapiramutá. E as dificuldades da permanência, como eu vim de muito longe, as maiores dificuldades é realmente a permanência na universidade na sua totalidade, né? Permanecer em uma casa aqui, me mantendo, porque atualmente a gente depende das bolsas, né? Existe o Mais Futuro e aí tem como pegar outras bolsas como monitoria, projeto de extensão, e a gente fica refém da universidade, né? E desses seus pagamentos, né? Porque a gente assina contrato com essas bolsas que a gente não pode pegar nenhum trabalho, né? Com carteira assinada. Então fica muito difícil permanecer na universidade sendo um estudante de baixa renda, sem um emprego fixo e tendo que balancear todas as áreas da vida para que consiga dar continuidade aos estudos. Obrigada, Vitória. Esperamos que essa situação se resolva e que nenhum estudante precise abandonar seus estudos por falta de condição econômica para continuar. E esse foi mais um Giro de Notícia. Obrigada também a você que nos ouve aí de casa. Giro de Notícias. E nesse final de ano, a cidade de Conceição do Coité dá início ao Natal Luz, uma comemoração que já está virando tradição. Fomos para a rua conferir a opinião da comunidade. Já que estamos aqui no Natal Luz, eu decidi entrevistar seu João André e fazer a seguinte pergunta: qual a impressão do senhor sobre o Natal Luz e como o Natal Luz pode ajudar na economia da cidade de Conceição do Coité? Sim, gerando emprego, oportunidades de negócios e visitação de turistas na cidade para conhecer isso, que já é uma tradição na cidade, é bastante movimentado. E é um atrativo a decoração da cidade. Agradecemos a colaboração do seu João e também percebemos que ele também é turista. Ele, de primeira impressão, acho que ficou admirado com tantas luzes, gostou bastante, não foi, seu João? Isso sim, é um atrativo maior na cidade, é esse, nessa época, né? A movimentação que revoluciona a cidade. Sintam-se convidados para conhecer essa tradição maravilhosa da cidade. Vamos de volta ao estúdio com Thaísa e Duda. E agora vamos iniciar nosso programa ao vivo com duas convidadas muito especiais. Isso mesmo, estamos aqui no estúdio com Esther Mendes e Rosiler Santos. Acertei o nome? Aí, agora vamos. Representantes do coletivo Marielles. Sejam muito bem-vindas, meninas. Nosso assunto hoje vai ser sobre feminicídio. Mas antes de começar a conversar, vamos deixar as meninas se apresentarem, né? Bom, como já disse, né, Esther Mendes, eu sou formada aqui pela UNEB em Letras Português e Literatura. Atualmente estou professora do Colégio Polivalente, como professora substituta. E acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema, apesar de que a gente também gosta de ter um olhar que não só pensar nas dores, né? Pensar também no pós, como é que fica
essa mulher, né? Após o trauma. Enfim, não só pensar o feminicídio, né? Porque, claro, a pessoa já não tem mais o que fazer, mas pensar formas da gente conseguir amenizar, né? Porque erradicar, a gente sabe que é uma utopia pensar nisso, né? Então, assim, pensar formas de estar combatendo ali no dia a dia mesmo. E é isso. Faço parte do Coletivo Marielles, também faço parte da Associação Revolution Reg. E vou passar a palavra para minha amiga Rose. Obrigada, Esther. Sou Rosilê Santos, também sou formada pela UNEB. Aliás, tudo na UNEB, né? Eu fiz graduação, pós-graduação em letras, né? Pós-graduação em literatura baiana, e fiz crítica cultural na UNEB de Alagoinhas. Quer dizer, tudo na UNEB, né? A gente sai da UNEB, mas a UNEB não sai da gente. É a casa. E também sou profa da Rede Municipal de Construção do Coité, na escola Eustódio Pinto Rezedá. Quem não conhece, as pessoas conhecem muito pelo Antigo Florentino, perto todo dia, mas o nome escola é Eustódio Pinto Rezedá, de fato. Sou professora do Fundamental 2, né, do 6º e agora até o 9º. Como o Esther falou, sou do Coletivo Marielles, da Revolution Reg, né, e como a gente tem várias identidades, e essas identidades elas dialogam. Então, assim, na escola também tem muita professora militante, dessa professora feminista, essa professora que milita numa organização do movimento negro também, e a gente tenta levar isso para a sala de aula. E, de fato, não dá para você discutir feminicídio sem pensar tudo que circunscreve, na verdade, toda essa questão do feminicídio, né? Toda essas violências dentro dessa estrutura maior, né? Então seria o que provoca e também o que vem depois. Como é que ficam essas famílias? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e uma coisa que eu converso muito com minhas alunas sobre isso. Então, espero que nesse bate-papo a gente possa estar falando sobre essas questões, que eu tenho coisa para falar. Olha, a professora sempre tem coisa para falar, porque eu estou tão angustiada diante dos números que tem vindo e também do comportamento, essa coisa do comportamento. A gente tem avançado nas políticas de prevenção e também, né, de punição, que é importante, mas por outro lado há um retrocesso de como que a juventude tem pensado isso. Uau, muita bagagem que vocês trazem pra gente, então é uma honra ter vocês aqui com a gente pra gente poder dialogar, conversar. Eu tenho certeza que vão sair coisas bastante interessantes daqui. Então eu já quero iniciar com a minha primeira pergunta. E aí vocês vão falando e a gente vai debatendo, tá? Qual é o principal objetivo do Coletivo Marielles no enfrentamento à violência de gênero, que tem acontecido muito, e principalmente aqui na cidade de Conceição do Coité, que pelo menos esse ano a gente escutou bastante, a gente viu coisas estão acontecendo. Como vocês estão vendo essa situação? Então, né, é bom reforçar como foi a criação, né, do Marielles, de onde surge. Então, quando a gente se reúne e resolve falar do assassinato de Marielle Franco, né, então a gente resolve se unir naquele momento de dor, em que acho que quase, se a gente pensar na totalidade, se uma mulher ali não ficou mexida, né, com o que aconteceu, uma mulher negra, uma mulher que tinha tudo ali para derrubar aquele sistema que estava regendo ali o Rio de Janeiro, então ela é assassinada para que não possa, né, silenciada, na verdade, ela foi silenciada ali, para que não pudesse lutar, né, por tudo que ela pregava, uma mulher negra, lésbica, né, mãe, irmã, enfim. Então, o Coletivo Marielles surge disso. Naquele momento de dor, a gente resolve se unir e pensar que Conceição do Coité precisa de um coletivo de mulheres que fale sobre essas causas e sobre essas pautas. Então, é bom a gente deixar, né, definido esse surgimento. Então, para falar de como o Coletivo Marielles se posiciona, né, dentro da cidade, a gente costuma sempre estar presente em ações sociais, né, e também dentro das escolas. Então, alguns colégios sempre chamam a gente em dias específicos para estar ali tratando sobre as pautas. Então, por exemplo, a gente costuma sempre estar dando palestras e nas escolas sobre o Dia da Mulher Latina, Negra, Caribenha, né? No Dia da Mulher também costumam chamar, que a gente prega que esse 8 de março, né, não deveria nem ser comemorado do jeito que é. Mas costumam chamar a gente para estar ali, né, discutindo sobre essa ideia, né, de mulher, de feminino. Então,
O Coletivo Marielles, ele sempre está nesses espaços, em feiras, a gente chamada, a gente vai discutindo sobre essas temáticas. E sobre o feminicídio, sobre os casos que a gente vê que realmente em Constância do Coité vem aumentando demais. Rose até trouxe nessa juventude que tudo passa batido, que tudo é tão simples naquele olhar, né? Que eu vou fazer e não vai me acontecer nada. Então a gente costuma, entre a nossa diretoria, né? Na verdade, a gente não tem uma pessoa só para reger o grupo, então somos todas ali contribuintes, a gente costuma muito estar discutindo entre nós. Nem sempre com a maioria de pessoas assim, chamar para uma roda, mas no nosso grupo mesmo, né, a gente costuma estar ali discutindo intimamente, até que pra gente poder passar uma informação ali para os outros, né, mais apurada. Então acho que a gente faz essa seleção, a gente conversa primeiro entre as nossas e depois passa adiante, a depender do local que a gente vá, né, para saber como dizer sobre determinadas informações. Acho que é nesse caminho, né, amiga? Nesse caminho. A gente costuma dizer que, na verdade, hoje, do jeito como Marielles está, né? A gente ainda continua porque é uma forma também da gente sobreviver. Porque todas nós também somos mulheres, então todas nós passamos por esse processo, né? E meio que a gente conversa para não enlouquecer. Porque, eu sempre digo isso, do quanto nós somos meio esquizofrênica mesmo. Porque você que é militante, você que está no seu dia a dia, que respira isso, você acaba sendo muito controversa nas ações, na forma de pensar. E se a gente não tem as nossas para segurar literalmente a peteca, não sei se todo mundo já ouviu esse peteca, né? Segurar a nossa mão de fato, a gente mergulha nos nossos problemas, nas nossas crises, literalmente, assim. Então, eu acho que o primeiro de tudo, acho que o Coletivo Marielles faz esse processo mesmo, sabe, de acolhimento entre as nossas. Isso é uma coisa importante. Segundo que, no Marielles, hoje, literalmente, somos todas professoras. Todas nós somos da área da educação. Sim, e não foi uma coisa pensada, não foi de jeito nenhum. Acabou que muitas pessoas saíram porque entenderam que não era o espaço delas e tá tudo certo. Outras mulheres saíram porque foram para outros lugares, para outras cidades. Enfim, outras vieram. E o fato é que hoje nós nos encontramos nesse lugar da educação. Então, assim, o Marielles, ele faz essa ponte também entre esse acolhimento e como que a gente se importa dentro do nosso trabalho. Às vezes a gente não diz que é do Marielles lá no trabalho, mas a gente é do Marielles. À medida que a gente conversa sobre isso e à medida que a gente se posiciona tão firmemente e incansavelmente dentro desse processo na sala de aula, na sala dos professores e professoras e fora também. Não, às vezes não nomeamos, mas ainda somos muito nesse sentido. E é isso. Muito bem. E aproveitando que vocês estão falando sobre o funcionamento do coletivo, a gente queria saber também como outras pessoas, outros coletivos, organizações podem contribuir assim com o trabalho de vocês, com as ações que vocês fazem. Eu acredito que o primeiro passo, né, quando a gente fala em uma organização, um coletivo de pessoas, para que ele consiga fazer essa movimentação, acho que o primeiro passo é conhecer, né? Então, por exemplo, quando a gente começa contando a nossa história, então ali a pessoa passa a ter uma noção de como surgiu, o que é que a gente costuma fazer, para que possa estar colaborando. Então, por exemplo, a Revolution Reg, muitas das membras, como eu e Rose, fazemos parte. Então a gente consegue estar ali atrelando tanto o movimento do Revolution juntamente do Marielles. Porque o Revolution também tem um núcleo de mulheres, então a gente já une ali, né, útil ao agradável. Então, pensando em outras organizações, né, acho que parte disso. Você conhece primeiro, e aí depois você consegue fazer esse vínculo. E, por exemplo, escolas, né, que é a nossa área. Então, muitos professores que estão ali ouvindo têm o interesse de chamar a gente para dar uma palestra, para comentar sobre um livro. Então, eu acho que o primeiro incentivo, assim, parte de conhecer, né, para que depois possa ali unir forças. Acho que em relação a essa questão do funcionamento, a gente tem conversado também nesse sentido, porque a gente percebe que acho que a gente falhou um pouco, se eu posso dizer assim, nesse sentido. Não me cobro muito sobre isso não, viu, gente? Por quê? Porque eu também tenho minhas questões. Tem sido um ano muito cansativo para todo mundo que tem um olhar sensível sobre a sociedade de uma forma geral.
tem sido muito cansativo, porque a gente é muito revestido do emocional. E não existe nada que canse você mais do que emocional. Mas nas nossas últimas conversas, a gente tem pensado em 2025, a gente se abrir um pouco mais para quem quiser se aproximar, né? E eu acho, isso eu reconheço mesmo enquanto integrante do Coletivo Marielles, que a gente precisa se aproximar um pouco com a universidade. Embora sejamos todas ligadas à universidade, a gente nunca saiu, tem uma relação muito grande, assim, mas eu acho que a gente deveria, por exemplo, pensar nos processos dos estudos que estão tendo sobre essa questão do feminicídio, sobre as múltiplas violências contra as mulheres, sobre as questões que potencializam as mulheres, sobre as inovações, né? Sobre essas informações do ponto de vista do processo criativo, daquilo que possa, por exemplo, tirar as mulheres desse lugar de sufocamento no qual a sociedade coloca a gente, né? Então, eu acho que a gente fala nesse sentido, mas a gente tem conversado muito nesse sentido, isso é bom. A gente tem conversado sobre essa questão de 2025, a gente está abrindo um pouco mais para outras mulheres que querem ingressar e fortalecer. A gente precisa fortalecer nesse sentido e também se aproximar com os estudos. Eu acho isso muito importante, sim. Eu acho que vai ser muito interessante fazer essa ponte. Como vocês mesmos disseram, todas são professoras, então sabe a potencialidade que a universidade tem. Se esse assunto for trago aqui, se vocês se aproximarem, eu acho que tem potencial e espero que aconteça. Nós também. Criar semente. Sim, com certeza. É assim que começam as coisas, né? Sim. E como vocês sabem, a gente se apresentou, a gente não se apresentou para vocês. Nós somos estudantes de comunicação, né? Eu sou Maria Eduarda, essa é a Thaísa, nós somos estudantes de comunicação aqui do campus 14. E trazendo essa discussão um pouquinho para o lado do digital, já que nós estamos falando de comunicação. Vocês que estão dentro do coletivo, vocês que discutem, vocês comentaram, a gente conversa sobre isso. Como que vocês veem as redes sociais hoje para disseminar esse tipo de assunto? Como vocês veem que a rede tem benefícios, tem malefícios? Como o digital tem se entrosado nesse tema, no feminicídio? Eu acho que, ao mesmo tempo que avança, retrocede. Por quê? A depender das páginas que você tá ali, né, consumindo, o algoritmo vai entender o que é que você tá gostando, né, digamos assim, o seu like. Então, se, por exemplo, é uma pessoa que o tempo inteiro ela tá curtindo ali discursos de ódio, vídeos violentos, imagens, né, ofensas. Então, esse algoritmo vai estar o tempo inteiro ali produzindo isso para que ela se sinta feliz, contente. Então, eu ainda tenho esse olhar de ambiguidade. Ao mesmo tempo que a gente vê um avanço, por exemplo, a gente chega a comentar de páginas que a gente vê, olha que legal esse movimento aqui contra algo que a gente acredita ser negativo para a sociedade. Então, a gente vê esse movimento em determinados perfis. Sim. Então, vai muito da escolha ali da pessoa. Ou, por exemplo, quando a gente compartilha algo, a gente sabe que vai atingir um público que talvez jamais visse aquela notícia. Falando de educação, nossos alunos, por exemplo, sempre que eu vou postar algo, eu penso nisso. Talvez esse aluno nunca visse essa publicação, mas eu vou colocar aqui, porque aí pode atingir uma pessoa, né, que pode ser um negócio mais intencional. Jamais visse. Então, eu acho que a rede social tem sim esse impulso, até porque, né, um clique já tá aí rodando o mundo. Então, tem uma parte muito significativa. Mas também tem essa parcela aí, esse meio, que o tempo inteiro tá disseminando o contrário. Então, esse algoritmo vai estar ali, né? Então, acho que depende muito do que está sendo ali produzido para aquele indivíduo específico. Mas sim, acredito que é um caminho também, é um caminho para alcançar uma quantidade maior de pessoas, né? Acho que tem esse olhar. A gente também não tem muito o que fazer, né, gente? A gente não tem controle. Esse a gente não tem controle. Eu acho que a gente tem que começar a pensar como que a gente vai fazer essa contranarrativa, né? Porque também você tentar o tempo todo, não é nem menosprezar, é uma outra palavra que me fugiu agora, mas digamos que você menosprezar, por exemplo, essa ferramenta que é a mídia, que sabe que tá aí, assim, não vai ajudar, porque não está no nosso controle, a gente não tem esse poder. O que a gente pode fazer, como o Esther tem dito,
como que a gente vai imputar essa narrativa nossa, né, de cuidado com as palavras, de cuidado com a exposição dos corpos dessas meninas, né, que são jogadas assim, até por elas mesmas às vezes. A gente diga por nossas alunas assim. No início desse ano aconteceu uma coisa que a gente até pensou ir para frente com isso, acabou não foi assim. A professora Elaine, que também é integrante do coletivo Marielles, mas aí ela fez isso como vereadora, ela fez uma reunião, ela juntou várias advogadas aqui de Coité para pensar um pouco nesse processo, como é que elas poderiam contribuir. E aí a gente saiu, por exemplo, a proposta da gente lançar, principalmente na página do coletivo Marielles, uma lista, por exemplo, de advogadas que discutem isso, né? Que já fazem esse processo, assim. A gente não fez. Quer dizer, é uma contranarrativa. Você ter uma página em que você pode botar disponível uma lista, por exemplo, de empreendedoras mulheres. Isso é uma contranarrativa. De advogadas que possam te acolher. Você trazer advogadas que possam te dar um pouco mais de orientação. E é inacreditável, como elas mesmas falaram nessa reunião, como uma coisa que todo mundo acha que é do conhecimento de todas, né? Aí quando ela está falando com a vítima, por exemplo, ou com a mulher que as procura para orientação, que ela fala determinada coisa, não, você tem direito a isso, as mulheres ficam chocadas. Sim, né? Os direitos, assim, elas ficam chocadas quando elas dão orientação. Quer dizer, isso também é uma contranarrativa que a gente pode fazer, é o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer, a gente enquanto professora, dentro da sala de aula? É fazer uma discussão muito mais séria. Mas a discussão mais séria na sala de aula, às vezes, ela fica um pouco menos potente quando a escola não compra a ideia. Né? Porque as escolas, de uma forma geral, faz o quê? No mês de março. No Março Mulher, vai lá, fala, mas, por exemplo, não inserem essa discussão em todo o currículo, em todas as ações, no ano inteiro. E aí, o que a gente tem? Eu não sei se eu estou atropelando se vocês vão falar sobre isso. Não, pode falar, fica à vontade. Mas eu queria falar sobre isso nesse sentido, porque, por exemplo, as meninas, elas são ótimas no TikTok, né? Lá tudo é TikTok. Eu nem sei que não tem TikTok, mas daqui a pouco eu vejo que elas pegam um vídeo do TikTok e jogam lá na página dela no Instagram e eu vejo que é do TikTok lá e tal. Elas são muito boas nesse sentido, assim, de estar pegando e reproduzindo nesse TikTok, por exemplo, várias violências, né? Que é isso que a gente está vendo dentro da escola. A escola, às vezes, né, não compram a ideia de uma forma um pouco mais organizada, mais responsável nesse sentido. E eu acho que, por uma questão de sobrevivência, a gente vai precisar fazer isso. Literalmente. Porque há uma crescente normalidade, relativização das violências entre os adolescentes tão grande que as meninas, elas super reproduzem violências contra elas, né? E reproduzem esse discurso extremamente misógino dentro das escolas. Tanto é que, por exemplo, essa semana a gente teve 2 brigas entre mulheres, assim, nesse processo. É muito grande e os meninos estão cada vez mais misóginos, estão cada vez mais machistas. E é meio desesperador, porque a gente acha que avançou, né? Mas aí, quando a gente vê o comportamento, a forma como eles se posicionam, as ideias que ele tem, as ideias que ele defende. Eu sempre falo, gente, eu tô falando com meu pai agora. Meu pai tá muito mais avançado. Quando eu converso com meu pai já superou. Ele lida com minhas tatuagens, antigamente ele não lidava. E com ele tá tudo de boa, assim. E você vê mentalidades extremamente conservadoras. Pronto, essa é a palavra que eu tava tentando lembrar. Há uma juventude muito conservadora nesse sentido, assim, entendeu? E isso é reproduzido na mídia, por pessoas que são orientadas por questões religiosas, por pessoas que são mais velhas, mas pela juventude, que teoricamente teria uma cabeça mais aberta. Sim. Há um retrocesso nesse sentido. Então, eu acho que uma forma que a gente tem que fazer do Marielles, sim, enquanto coletivo, mas da gente enquanto universidade, enquanto escolas, é fazer a contranarrativa mesmo. É disputar espaço, disputar discurso, entendeu? Disputar perspectiva. Porque se a gente for na onda de a gente tem que acabar, vai ser um processo falho. Com certeza.
E é o que você falou, né? É um ambiente que a gente não tem esse controle. Então, enquanto a gente vê que essa juventude está realmente diferente, está com os pensamentos assim, e o quanto as redes sociais estão influenciando nisso, né? Porque eles assistem o que querem, são expostos a vários tipos de coisas ali. E também, principalmente os veículos de informação também, que hoje postam qualquer coisa, com muita falta de informação. Inclusive, essa semana eu vi um caso de uma tentativa de feminicídio que foi retratada em um veículo de comunicação como homicídio. Ou seja, da falta de informação ali, né? Mínima, era só fazer uma pesquisa, ver ali o que aconteceu. E, em contrapartida, a gente tem a possibilidade de ser uma coisa boa, né? Da criação dessas comunidades, principalmente de apoio ali para as vítimas de violência, né? Que a gente vê que tem muitas páginas hoje com esse assunto e crescendo cada vez mais, assim como o coletivo, né? E trazendo para essa parte de violência, a gente queria saber, vocês, assim, enquanto coletivo, o que é que vocês acham que hoje pode ser feito, assim, de medidas mais urgentes para garantir mais suporte e segurança para essas vítimas de violência doméstica? Então, se a gente pensa Conceição do Coité e os núcleos que ela tem para que seja, né, umas medidas ali de segurança, de prevenção, a gente tem o CRM, né, que é o Centro de Referência da Mulher. Então, o CRM, ele fica até localizado aqui, próximo do estádio, né? O Centro de Referência da Mulher é aqui próximo. Então, lá seria um local onde as mulheres deveriam se sentir seguras naquele espaço. Nem sempre acontece, mas é um espaço importante, né? A gente tem que frisar. Então, no Centro de Referência da Mulher, lá ela tem um atendimento psicológico, tem oficinas, tem uma divulgação dentro da assistência social e alguns espaços, mas nem sempre chega para determinadas pessoas, né? Por exemplo, a sede de Coité acontece de estar presente. Então, a sede consegue ter acesso ao centro de referência, ter acesso à assistência social, tem também formas de que essa mulher, ela se mantenha distante. Se ela tem uma medida protetiva, por exemplo, ela vai se manter distante e ela pode ficar resguardada em outro espaço para que essa pessoa, né, esse agressor, não a encontre. Mas se a gente pensa que os povoados estão descobertos nesse sentido, fica muito difícil da pessoa, como o Rose trouxe, saber que ela tem esse direito. Sim. Saber que existe um centro para que ela se resguarde. Saber que dentro da delegacia tem uma sala, que é chamada de sala rosa, né, onde essa mulher, ela vai ter um atendimento diferenciado. Então, até para que ela consiga chegar ali e denunciar, ela vai pensar N questões. Para chegar, vai ser um policial que vai me atender, que vai fazer N questões, que a única questão que ele deveria saber é como a pessoa está, mas não é isso. A gente sabe que realmente não é isso que eles pensam. Então, a gente se pergunta, né? Até que ponto realmente funciona? Porque na sede, ok, mas em povoados e distritos não tem um centro para cada local. A gente sabe que também a logística é complicada, mas assim, essa mulher provavelmente ela nem saiba que ela tem esses direitos, ela não saiba que existe esse centro para ajudá-la. Então, acho que se a gente pensa em uma medida, a primeira coisa seria informação, né? E ainda mais vocês, né, centro de comunicação. Eu acredito que a informação, primeira coisa, assim, para que elas tenham esse conhecimento. Porque por mais que já existam alguns meios, que aqui na nossa cidade a gente tenha essa sala específica, esse centro de referência, tem essa parceria com a Delegacia da Mulher, tem também a CPM agora, né? Então, assim, tem esse suporte, mas elas não sabem. Sim. Então, fica complicado de saber que agora eu tenho algo para me resguardar, alguém ali que vai me ajudar nesse processo. Eu acho que o primeiro passo seria essa informação, chegar até essas pessoas, né? Eu queria tocar numa questão que ela falou, por exemplo, como que às vezes são registrados os processos como homicídio. Uhum. Eu estava até lendo o relatório, né, do Fórum de Segurança Pública do Brasil e também do Conselho Nacional de Juventude. E ele trazendo sobre isso, por exemplo, quando ele trouxe do Ceará, né, que é o menor índice de feminicídio aqui do Nordeste. Só que, em contrapartida, descobriu-se que há um registro muito grande de feminicídio com homicídio. Né? Sim. Aí o que acontece? Você não tem um número real. Já não temos, né? Já não temos. Os especialistas já dizem sobre isso. Não temos números reais. O que a gente tem é o que está registrado. Sim. Mas a gente sabe que uma boa parte
dos feminicídios, das violências que as mulheres são cometidas, elas não são registradas. Quer dizer, já não é um número real, mas aí nós temos municípios, nós temos estados que conseguem invisibilizar mais ainda esse número. Eu acho, viu, Esther, que nem aqui na sede não tem cobertura suficiente, porque eu acho que o Centro de Referência de Acolhimento e Atendimento das Mulheres em Situação de Violência, ela tem pouco suporte, ela tem pouca estrutura, ela não dá conta desse processo, ela não dá conta. Porque, eu vou dizer uma coisa para você, a gente sempre se preocupa, obviamente, com essas mulheres. Como é que está a família? Como é que estão os órfãos e as órfãs? Essa é uma questão que me angustia bastante. Por exemplo, lá na escola, a filha de Emily, por exemplo, estuda lá. Emily foi aquela vítima, né? Ela foi vítima do feminicídio e tudo mais. Quer dizer, hoje ela é separada do irmão, que ela era muito apegada, que está num abrigo lá em Araci. Quer dizer, que tipo de suporte que a gente dá a essas famílias, esses filhos, essas filhas do feminicídio, vítima do feminicídio? Entende? Então, eu acho que há uma falha tão grande do sistema e dessa rede de acolhimento e de atendimento, entendeu? Há uma falha muito grande. E há uma falha maior ainda, porque eu sinto que as ações elas são muito fragmentadas. Apesar da gente falar em rede, as ações elas são muito individuais. O que eu percebo é que a gestão pública, de uma forma geral, ela sobrecarrega o centro, entende? Ela, por exemplo, não discute o que provoca o feminicídio. Por que tantos homens eles se sentem tão à vontade para vitimizar uma mulher, levando até a fatalidade, como é o caso dos feminicídios que a gente tem, né? Para a certeza da impunidade. A gente acredita que agora, né, porque o feminicídio ele não está mais no âmbito do homicídio qualificado, que antigamente era um homicídio qualificado. Então você acrescentaria o quê? Em cima do homicídio, 12, 20 anos no máximo. Hoje é autônomo, faz parte do Código Penal, literalmente foi alterado o Código Penal brasileiro. E o feminicídio ele é autônomo, então ele vai de, se eu não me engano, de 20 a 40 anos. É o que a gente espera que os homens que cometem o feminicídio possa ser punido. Mas daí, a chegar a isso, demora-se tanto tempo. E aqui em Coité é a mesma coisa nesse sentido. Se a gente parar para ficar pensando nesse assunto, a gente fica aqui uma semana, um mês e o assunto não acaba, né? Essa pergunta que a Thaisa fez foi a última. Foi um prazer receber vocês. Eu sei que o nosso tempo está apertado, está acabando. Mas que essa iniciativa seja um espaço para vocês voltarem, para a gente discutir mais. Eu espero que a abertura que vocês buscam aqui dentro da universidade seja encontrada e que a gente possa debater muito mais, porque infelizmente os casos estão crescendo. E eu achei essencial a sua fala de disseminar a comunicação, a informação para mais longe. As pessoas precisam saber que podem sim ser contempladas. Talvez não da maneira que deveriam ainda, mas existe algo que começou. Então a gente tem que começar a trabalhar com isso. Então foi um prazer receber vocês, meninas, e que a gente possa continuar discutindo sobre isso. E a gente agradece. A gente também agradece vocês, né? Acho que foi muito mais do que a gente imaginou. A gente veio com 3 perguntas, vocês foram muito além. E para terminar, a gente só queria que vocês falassem aqui as redes sociais do coletivo e como entrar em contato com vocês, para quem quiser, né? O arroba do nosso coletivo, tá lá mesmo, Coletivo Marieles, com 2 L's, o nome dela certinho. E o meu é Mendes Esther, Mendes com 2 E no início, .Esther. E assim, quem quiser entrar em contato com o coletivo pode mandar direct, porque a gente não tem um número específico, mas pode entrar em contato aqui, qualquer uma das membros, né, pode estar respondendo. E como a gente disse, se for necessário a gente ir até um local, fazer uma oficina, uma roda de conversa, bate-papo, a gente sempre está assim, à disposição de fazer essa troca. A gente está falando da Roseli Santos, né? Só isso. Roseli Santos em qualquer lugar. Ela é única, amor. Vocês podem entrar em contato, obviamente, individualmente.
cada uma das integrantes. A gente está sempre em diálogo em relação a isso. Eu espero realmente que a gente consiga, em 2025, dar um avançado nesse processo, né? Tanto do ponto de vista da divulgação mesmo, da sistematização de algumas ideias, porque eu acho que a gente, por conta das nossas ocupações, nossas tarefas, a gente acaba não colocando alguns projetos para frente, né? Como você mesmo falou, há uma crescente de feminicídio e, claro, em Coité faz parte de um contexto, né? No Brasil, só esse ano foi registrado quase 400 mil processos de violências aqui no Brasil contra as mulheres. Isso é uma coisa que nos acomete também, nos toca também, porque Coité não está isolado. Sim. E se a gente não faz algum processo, a gente também contribui para que essas violências elas se reproduzam, se perpetuem e elas aumentem nesse sentido. Acho que a gente que tem uma visão sensível desse processo. É a questão de sobrevivência, né, gente? As mulheres, eu sempre digo isso para minhas alunas. Tá aí uma coisa que você em algum momento vai ter. Se você não foi vítima, você vai ser. Não importa a sua idade, eu sempre falo isso para elas quando eu converso sobre isso. Vocês são crianças, mas vocês não são bobas. Sim. Sabe disso. É isso. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Podcast Sem Cortes. E agora, vamos aos esportes. Nosso correspondente Odair José vai trazer para nós os destaques das competições do futebol da Bahia e da região do Cisal. Boletim Esportivo, um oferecimento, UNEB Campus 14, Comunicação, Rádio e TV. É com você, Odair. Olá, Thaísa Ribeiro, Duda Veiga e ouvintes do programa Sem Cortes. Eu sou Odair José e a partir de agora eu trago os destaques das competições do futebol amador da Bahia e principalmente da região do Cisal. Então vamos começar falando da principal competição, que é o Intermunicipal, que por sua vez é o carro-chefe, dando ritmo a vários outros campeonatos. Para quem não sabe, ele reúne dezenas de seleções do estado da Bahia e conta com o apoio da Federação Baiana de Futebol. Infelizmente, as seleções que representaram a nossa região ficaram pelo caminho. Santa Luz, Retirolândia, Valente e a tetracampeã Coité não foram bem e vão tentar a sorte na próxima edição do maior campeonato amador do mundo. Já Castro Alves e Crisópolis venceram seus adversários nas semifinais e se enfrentaram na grande final que aconteceu no dia 24 de novembro na cidade de Castro Alves. O time da casa venceu por 2-0 e levantou o título de campeão. Além do Intermunicipal, tivemos outras competições do futebol amador que aconteceram na região do Cisal no decorrer deste ano. O Campeonato Rural de Coité, por exemplo, movimentou a zona rural do município, já que os jogos aconteceram nos distritos e povoados. Várias equipes como Santa Rosa, Bahia de Almas, Açudinho, Nova Palmares e vários outros times que representaram as suas comunidades. A final da edição de 2024 aconteceu no dia 7 de julho. A decisão foi entre Independente de Salgadalha e Ipiranga de Domingos, que no fim venceu por 2-0, levantando a taça de campeão. Outra competição que é destaque na região é o Campeonato Municipal de Retirolândia. A 22ª edição teve o seu início no dia 6 de abril. Os jogos foram realizados no Estádio Municipal Adalto Manuel da Cunha e ao longo de 2 meses recebeu 21 jogos com 10 times disputando o prêmio de R$10 mil. A final aconteceu no dia 20 de julho. Lajinha enfrentou o Bahia de Uberlândia. No tempo normal, o placar foi de 1-1. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. Lajinha levou a melhor e venceu por 4-1, conquistando o bicampeonato municipal de Retirolândia. O Society também é assunto no Sem Cortes, porque na região de Valente acontece a famosa Copa do Vavá, reunindo equipes da região do município. Nesse ano de 2024, a competição começou no dia 14 de janeiro. A final foi realizada no dia 10 de março. Na decisão, Vitória da Vargem Grande enfrentou a equipe da Raposa. A Raposa foi a campeã da 12ª edição da Copa do Vavá. E para fechar a matéria, eu falo que no mês de outubro
tivemos o pontapé inicial do Campeonato da Juventude. Toda a movimentação aconteceu no bairro da Quadra de Coité. Várias equipes participaram com o objetivo de conquistar o tradicional título. O Campeonato da Juventude na final, que aconteceu no dia 22 de novembro, Argentina e Brasil se enfrentaram. Brasil venceu por 2-1 e o grito de campeão saiu da garganta dos torcedores que estiveram presentes no campo do bairro da Quadra de Conceição do Coité. E essas foram as principais informações do futebol amador da Bahia e da região do Sisal. Odair José para o programa Sem Cortes. Obrigado, Odair. Sempre bom escutar as últimas notícias do esporte com você. E agora, para encerrar nosso programa, o clima vai mudar um pouco. Nossos colegas Pablo, Clara e Cauane vão trazer as previsões para 2025. E o melhor disso tudo, com nosso amigo, o ChatGPT. Você está acompanhando o Sem Cortes, uma produção e realização dos alunos de Comunicação Social Rádio e TV, UNEB Campus 14. Eu sinceramente já estou ansiosa para essas previsões, viu, Duda? É com vocês daí, meninos. Fim de ano chegando e já dá para sentir aquela sensação de ciclo novo. Aquele frio na barriga sobre o que está por vir e o que o ano nos espera. Eu sou Maria Simões, uma mulher negra de cabelos cacheados, e está começando o Chat Responde, o nosso horóscopo pessoal. Mas e aí, Cauane? Tá ansiosa para esse ano? Estou sim muito ansiosa, viu, Maria? Sinto que será o meu ano. Eu amo essa sensação de recomeço, de novas possibilidades que tenho certeza que nossos ouvintes conhecem bem. Meu nome é Cauane Santos, eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados e preto e estou animadíssima pro Chat Responde. Mas antes, me diz aí, Pablo, o que você espera do ano que vem? Não tenho muita certeza, hein, Cauane? Mas estou me perguntando, será que esse ano vamos repetir os mesmos erros? Eu sou Pablo Capistrano, tenho cabelo cacheado, preto e sou negro. E sejam bem-vindos ao último episódio de Sem Cortes. No amor, 2025 promete ser um ano de novas conexões e reencontros. Então cuidado, porque aquele ex pode aparecer por aí querendo remember. Agora atenção, se você for solteiro, novas pessoas podem cruzar o seu caminho, hein? Então esteja aberto a novas possibilidades. Para os nossos casados de plantão, o chat pede que vocês tenham mais momentos juntos. É preciso manter a chama do amor acesa. Relacionamento pede dedicação. Eu tô vendo aqui que julho e agosto prometem. Esses meses serão favoráveis para novas conexões no campo amoroso. Nossa, grandes emoções nos aguardam, hein? Já na área da carreira e estudos, o primeiro semestre será bem produtivo. Será um semestre ideal para ter ideias e tirar projetos do papel. Será um ótimo período para formar novas parcerias, então chama sua melhor amiga para começar algo juntas. Depois da calmaria, vem a ventania. No meio do ano, situações vão exigir de você criatividade, especialmente nos meses de agosto e setembro. Não tenha medo de ideias ousadas, elas te darão bons frutos até o final do ano. Ao que tudo indica, agosto será um mês e tanto. No campo da saúde, 2025 sugere que é hora de cuidar do corpo e da mente. É hora de olhar para si mesmo com carinho, parar de pular o cardio e os exames de rotina, hein? Rotinas de autocuidado e exercício serão bem-vindos. Cuidar da alimentação e do sono também é importante, viu? Se mantermos um bom relacionamento com o nosso corpo, chegaremos em dezembro mais saudáveis e felizes. O ano será propício para autoconhecimento e crescimento interior. Invista em tempo de qualidade e atividades que ajudem a equilibrar emoções e pensamentos. Fica de sugestão fazer aquela meditação. Leitura e práticas criativas te ajudarão nessa jornada. Setembro será um mês que sua intuição te guiará, então não ache que é coisa da sua cabeça. Chegou ao fim da nossa previsão. O que vocês acharam, meninas? Eu espero encontrar um relacionamento duradouro em 2025. E eu espero encontrar um relacionamento, viu? Ai, Cauane, eu também. Agora é com vocês, Duda e Thaísa. Gente, o que foi isso? Nós aqui do estúdio amamos essas previsões. Nosso programa está terminando com um astral lá em cima. Obrigado, meninos, e que venha 2025. O último episódio do Sem Cortes não poderia ser mais especial. Tivemos de tudo aqui hoje e estamos encerrando com muita gratidão. Esperamos vocês na próxima temporada, quem sabe com novos personagens, quadros e convidados. Beijão, galera! É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Beijos!
Acabamos de apresentar o nosso podcast Sem Cortes, uma produção e realização dos alunos de Comunicação Social, Rádio e TV para a disciplina de Produção e Programação Radiofônica, professora Ellen Campos. Até o próximo!